Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E está conosco hoje o nosso confrade, nosso companheiro de movimento espírita, Antônio Glênio de Oliveira Machado. Ele pediu para, um nome de ministro desse, ele pediu para ser chamado de Glênio. E é assim que nós vamos tratá-lo, o Glênio. O Glênio vem da Sociedade Espírita União dos Fiéis e também é presidente da Cruzada dos Militares Espíritas, Núcleo de Santa Maria. Glênio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje. E o nosso assunto hoje vai ser crendices, superstições, feitiço, esse tipo de coisa aí. Glênio, muito obrigado. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de aqui estarmos para conversar sobre o que nosso entendimento é um assunto deveras importante para a comunidade espírita, então por que não dizer aos não espíritas, pela excelência que o tema enfoca. Crendices, superstições, que de certa maneira mexe com muita gente. E qual é a posição da doutrina espírita, essa doutrina que tem mais de 160 anos, com o Livro dos Espíritos, e os conceitos que nós iremos aqui falar foram exarados naquela época, ditados para que o Allan Kardec fizesse a compilação no Livro dos Espíritos. Então, agradecidos somos nós pela oportunidade de divulgar um pouco mais do conhecimento dessa doutrina, que é a doutrina dos Espíritos. Muito bem. Agora, Glênio, todas as pessoas, será que todas, mas quase todas as pessoas têm algum tipo de crença? Não, eu não estou dizendo crença em Deus, não é isso. Crença em alguma coisa, superstições, etc. Então, para iniciar, o que é crença e superstições? O que é isso? A crença é inata no ser humano. Nós nascemos acreditando em alguma coisa, num ser superior. Para muitos é o Deus, no nosso caso, e até por questões familiares, a crença se estabelece no vínculo doméstico, pode se consolidar posteriormente na parte religiosa, mas também a crença não é só esse aspecto religioso. A crença também é a crença num sistema de governo, a crença na justiça, e aí nós podemos alinhavar tantos outros. A diferença da crendice com relação à crença, que a crença parte de um pressuposto, de uma base lógica e racional. Já a crendice foge da logicidade. Ela já se embasa, se embaraça em alguns aspectos que a lógica nem sempre aceita. Daí, então, essa dificuldade. Mas, de certa maneira, todos nós temos um pouquinho de crendice na nossa bagagem de vida. Então, o nosso assunto de hoje não é crença, é crendice, né, Glênio? É crendice. Agora, qual é a origem das crendices, que no plural são muitas, e as superstições? Por que nós acreditamos nisso? Qual é a origem disso aí? De onde vêm essas crendices? Bem, as crendices,
elas podem ser de atavismo cultural. O que é atavismo para o nosso povo? Lembrança do passado que se está na memória lá dos nossos avós, dos nossos pais, e nós herdamos. Então esse atavismo, e fora, para nós espíritas, está alicerçado na nossa memória, como espírito, algumas coisas do passado. E aí então o atavismo espiritual se consolida. Agora também, no dia a dia, nós temos a convivência, né, com tantas coisas. Por exemplo, uma crendice e uma superstição, sexta-feira 13, Gato preto, mês de agosto, meia-noite, o trevo de 4 folhas, não passar embaixo de uma escada, algumas outras coisas que nós pudéssemos aqui alinhavar, iríamos delongando bastante. Mas são crendices e algumas se revestem, elas de certa maneira aprisionam um pouco o nosso intelecto, o nosso sentimento, e passamos a não articular a parte da inteligência, e sim mais pelo lado emocional e, vamos assim, obliteramos o nosso ser, a nossa parte espiritual de amplitude. As crendices a gente não para muito para pensar se elas têm lógica ou não, né, Glênio? A crendice, até no dicionário, né, ela fala, o Wise fala que não tem lógica nenhuma, mas se estabelece e ali fica alicerçada, que torna-se difícil. Tanto que os espíritos, ao falar sobre isso, é um trabalho de muita ação de vontade de quem quer se livrar dessas crendices e dessas superstições. Não é uma coisa de hoje para amanhã. O nosso assunto também vai enfocar uma coisa que eu vou perguntar agora para o Glênio, e que não é raro isso. A gente vê na rua aí os feitiços. O que é o feitiço? O feitiço é uma coisa que nós, de certa maneira, vemos os despachos, né? Isso, despachos. Os despachos, aquelas oferendas. Né? É um culto, de certa maneira, de um grupo de religioso que faz e trabalha com essas ações. Respeitamos todas elas, mas só que se o trabalho é feito para o bem, agora como que esse trabalho, esse despacho, vamos assim dizer, essa oferenda, ela é feita em favor de alguém? Será que esse favor de alguém não vai mexer com o desfavor de outro alguém? Então, porque nós sabemos que os espíritos estão povoando em muito maior quantidade o nosso globo terrestre do que quantos nós espíritos encarnados. O fato de nós desencarnarmos, o fato de morrer, não muda praticamente em nada a nossa. A evolução do espírito é lenta, e não há assim pela morte, não, ele vai ser uma progressão geométrica, aritmética, geométrica, um voo quântico. Não, nós continuamos, o Glênio desencarnando, vai continuar o mesmo Glênio que era, com os conhecimentos, com a amplitude, com os sentimentos que nós temos no mundo espiritual, chamada na erraticidade. Se nós conseguirmos nessa erraticidade nos alinhavar e conseguir progredir, trabalhar, continuar algum trabalho, muito que bem. Agora, quantos de nós, ao desencarnarmos, permanecemos no terra-terra? E aí, quando alguém, e até no Livro dos Espíritos, a resposta quando Kardec indaga sobre isso, os Espíritos respondem que quando nós quisermos fazer alguma coisa, se ao mal a alguém, vários Espíritos nesse mesmo padrão se somam e vêm ao nosso encontro para nos ajudar. Nesse mesmo padrão que tu falaste é do mal. Padrão vibratório do mal. Do mal. Porque aquele trabalho, esse trabalho feito dessa maneira, ele se visa o mal, vários. Só que os espíritos esclarecem, os espíritos luminares esclarecem que nós temos responsabilidades com o nosso padrão vibratório. O mundo é vibração.
O mundo é energia, a Terra é energia. Ainda que aqui temos dificuldades de vibrar positivamente na senda do bem, mas o universo todo é energia. Então, em consequência, a nossa vontade tem que ser educada. O nosso sentimento tem que ser educado. Daí a mensagem do Cristo, há 2000 anos, nos exortando para que sejamos aquela criatura em evolução para aproximarmos na perfeição. Demora um pouco, mas estamos no caminho se agirmos de acordo com a doutrina do bem e do amor. Agora, Glênio, a gente, não sei se o telespectador conhece alguém, mas normalmente tem pessoas que têm aquela capacidade de fazer o bem. E outras têm não a capacidade, mas não é propriamente uma vontade, mas de fazer o mal. Como é que se explica isso? Isso aí se dá por uma questão evolutiva, um mais, outro menos, um já entendeu, o outro ainda não entendeu? Meu irmão e os telespectadores, a questão é que todos nós, num determinado tempo lá no passado, fomos colocados numa linha de partida como uma ação silvestre da vida. Espíritos criados simples e ignorantes. E que com o próprio esforço individuado de cada um de nós, pudéssemos percorrer o caminho e a trilha. Essa trilha, através das reencarnações, muitas dessas reencarnações nós nos perdemos nos desvãos da maldade, da ignorância, e aí está. Aqueles de nós que conseguimos, ou aqueles que conseguiram viver nessas reencarnações, se ilustrando, se melhorando, eles estarão ligados ao bem. Aos outros que não estiverem ligados ao bem, eles estarão ligados, digamos assim, magneticamente chumbados, ou seja, adstritos a um padrão vibratório que não é muito satisfatório e que se irmana nesse complexo todo de mundo vibratório. Mas como a Terra é um mundo de provas e de expiações, e como tal é um planeta que ainda está nos primórdios do progresso espiritual, preparando-se para um mundo melhor, tá? Albores de um mundo melhor, no mundo saindo de regeneração e provas, de expiação para regeneração. Então, nós vamos aqui lentamente, mas esse é um trabalho individuado. Aquele atleta que se preparou vai fazer uma boa corrida. Aqueles outros, vamos aqui visualizar a corrida de São Silvestre. Quantos que vão lá no pelotão de frente e quantos que vão correr também, mas quantos outros vão lá só pelo lado da brincadeira e aparece com as vezes. Então, qual desses nós somos? Corredores da ponta, do meio ou aqueles que estão lá para simples brincadeira? A vida não é uma brincadeira. Ela confere a todos nós a liberdade, o livre-arbítrio, de produzirmos e fazermos construirmos a nossa própria evolução. Só que dentro de regras que são as leis divinas. A doutrina espírita, fala em médium e mediunidade, certo? O feiticeiro, tá? Aquele que faz os trabalhos, aquele que faz o tal de feitiço, ele é um médium? O que tu pode nos falar a respeito disso? Em princípio... Porque ele trabalha com os espíritos, né? Teoricamente, falando no português meio claro, ele trabalha com mediunidade, ou não? Sim. Em princípio, meu irmão, todos nós, num grau menor, maior, ou somos médios. Ou seja, a mediunidade é a sensibilidade. Quanto mais sensível e quanto mais nós tivermos desenvolvido, que não é uma coisa que eu possa transmitir de A para B, B para C, é uma aquisição do nosso padrão espiritual. Então, é um espírito, é um médium, sim, porque ele, no padrão das vibrações, ele mobiliza energias
magnéticas. E no padrão que ele vibrar, ele vai trazer a sintonia. Vamos lembrar do nosso rádio, aquele que tinha que fazer a sintonia. Sim. Aí vou entrar em ondas médias, ondas curtas, enfim. E aí nós ficamos ali mexendo no dial. Então, nesse padrão vibratório, no dial seria uma amplitude infinita. Lógico que esse médium que trabalha com isso, às vezes consciente e outros não. Tem médiuns que são conscientes do que fazem. E aí a responsabilidade é maior. Então, todos são médiuns. Muito bem. Glênio, o nosso primeiro bloco está encerrando. Estamos agradecendo mais uma vez os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Em 2 minutos, a gente vai e volta. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos conversando hoje sobre feitiço, crendices, superstições, com o Antônio Glênio de Oliveira Machado. Glênio, nós encerramos o nosso primeiro bloco falando sobre feitiço, feiticeiro. Agora, qual o sentido que se deve dar à palavra feiticeiro? Feiticeiro, como nós já falamos, é aquela pessoa dotada de mediunidade. Certo. Mas para ser mais fiel a resposta que foi dada, me permite, foi dada pelos espíritos Allan Kardec, que sentido deve-se dar a palavra feiticeiro, é isso? A resposta está do Livro dos Espíritos, 555. Aqueles que chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como seja a força magnética ou a dupla visão, a vidência. Certo. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas como dotadas de poder sobrenatural. Os vossos sábios, isso aí em 1857, os espíritos, para cadê? Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Imaginemos hoje. E aí Kardec comenta, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Ora, o conhecimento lúcido, dessa ciência, espiritismo e magnetismo, que bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas, as suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice.
1857, lançamento do Livro dos Espíritos. E nós ainda estamos aqui. Agora, Glênio, vamos continuar mais um pouquinho ainda falando de feitiço e feiticeiro. Para aquelas pessoas que têm dúvidas, melhor dizendo, feitiço pega? Não. Deus não permitiria. Esta é a resposta dos espíritos ao questionamento de Kardec. Então não pega. Agora, mas eu estou carregado, eu estou me sentindo isso, e às vezes nós vamos a alguém e que esse alguém nos diz que é trabalho feito, que é isso, que é aquilo, mal olhado e tal. Nós estamos agora vivendo uma série de fases aqui na saúde, em que aqueles que não se vacinaram correm risco da gripe, correm risco da febre amarela, as crianças daquelas vacinas virais todas. Qual é a vacina contra o mal-olhado feitiço? É uma fé, é uma mente positivada em Deus, a oração e a constante vigilância, porque nós somos um eletroímã que irradiamos e trazemos para nós. Vamos trazer as coisas boas, que o nosso pensamento, que o nosso dia a dia, que as nossas ações sejam ações positivadas no bem e no amor. Feito isso, é a melhor vacina contra o feitiço, o mal-olhar. Glênio, vamos deixar de lado o feitiço e vamos falar agora de casas mal-assombradas, né? Tem pessoas que têm medo de casas mal-assombradas. Elas são superstições ou são realidade? Muitos casos de assombrações são explicáveis. Outros são a influência dos espíritos que ali vinculam e ali produzem batidas. E aí então pega aquela fama, porque a conhecimento, o medo, o mundo espiritual, para a grande maioria de nós encarnados, embora tenhamos vindo de lá, o mundo espiritual é uma incógnita. E nós temos medo dos mortos. Em assim, pensando, temos medo meia-noite, cemitério, casas lúgubres, lugares escuros, etc. Tanto que isso não influi nada para os espíritos no dizer da espiritualidade. Mas casas mal assombradas, eu diria bem assombradas, são espíritos que ali se comprazem em permanecer. E às vezes, pelos ruídos que faz, pode chamar a atenção de que estão ali. Quem sabe eles não querem uma prece. Quem sabe eles não querem que aqueles que ali estão vão embora, porque se ele é um morador do passado e não quer e acha que aquilo é propriedade dele, ele não quer ninguém. Então aí nós temos um imenso leque de possibilidades que se abre. Então, a realidade sim. Nós temos na literatura, na literatura espírita, muitos fatos explicando isso. Como também, só que o cinema explora esse viés com uma conotação não tanto agradável. Então, aí, resultado, aumenta a nossa crendice com relação. Agora, são fatos naturais. É bom lembrar aqui que em 31 de março de 1848, na cidade de Hydesville, lá naquela casa da família Fox, que tinham batidas e coisa, e uma noite a menininha menor chegou e bateu com o pé. O seu pé rachado, faça como eu. Não sabia o que era, e as batidas se reproduziram na mesma intensidade, na mesma quantidade de batida. Então, como diz Sir Arthur Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes, na história do Espiritismo, ali, a partir dali, foi estabelecido telégrafo direto com o mundo espiritual. Então, mas esses fenômenos já existiam. Sim. Em toda a história passada existiram. E também não foi só em Hydesville. Foi na França, na Inglaterra, tanto que as mesas girantes, daí é que o Kardec, o bom senso encarnado, se chegou. Graças, então, a esse, diríamos assim, assombração. Agora, por que numa casa assombrada
que não significa dizer que seja bem ou mal assombrado, só que moram 10 pessoas na casa. Por que só uma ou duas enxergam, sentem, ouvem e as outras não? Aí vem aquilo que nós falamos, a dupla visão, ou seja, a vidência ou a mediunidade, porque a mediunidade vai se estabelecer em diferentes campos. Tem o médium falante, o médium de efeitos físicos, o psicógrafo, médios curadores. Tem uns que têm mais sensibilidade para ver e ouvir, outros não. Então é um grau de mediunidade que aquele possui. E essa mediunidade, por embora que chega e diz, olha ali, o outro não vai enxergar. E às vezes pode sim sentir o quê? O calafrio, ou seja, aquele arrepio, que é a influência do campo magnético, às vezes do espírito, que quer se fazer, olha, eu estou aqui. Certo. E nesse caso, quem não vê, por exemplo, ou mesmo quem vê, chega alguém e diz assim, ó, não te preocupa que eu vou fazer uma reza forte para te parar de ver essas coisas, o sobrenatural. Reza forte existe? Reza forte? Reza fraca? Os espíritos, ao responder a Kardec com relação a isso, disseram que quem prometeu escrever essas ditas rezas fortes entram na categoria de charlatanismo. Por quê? Porque não vale, não é a palavra nem a quantidade, o que vale é a emissão magnética, é o pensamento, é a vontade. Digamos. Então, tem quantos de pessoas que acham que fazer isso, aquilo e vai, mas e não dá nada. Vamos ver, quantos exorcistas caíram no ridículo que não conseguiram? Dizem os espíritos esclarecedores que alguns desses espíritos ficam rindo daqueles rituais. Ou seja, às vezes para até zombeteiramente. O que vale é a intenção, o pensamento. Então, nessa reza forte é aquela que nós, com o nosso sentimento voltado a Deus, voltado a Jesus, buscando esse apoio para que dinamize as nossas potencialidades, porque todos nós temos energia, e essa nossa energia, ela potencializada, dinamizada pelos amigos do bem, elas podem sim se concretizar na fortaleza, na cura, no alívio e às vezes até afastando uma influenciação espiritual. E essa reza forte, entre aspas, não precisa ser falada. Ela pode ser apenas pensada ou como é que funciona isso? Pode ser pensada, não. Como é que é? Desculpe, mas Jesus não é surdo, né? Não precisa, ela vale o sentimento, porque não é, a comunicação não é por audição, ela é por vibrações. Então o campo vibracional e vai à distância. Não tem fronteiras. Não tem fronteira e não tem limite. Certo. Então, esta reza forte pode não ser presencial. Às vezes tem pessoas dotadas desse padrão magnético. O magnetismo já foi ciência médica lá no primórdio, com o mesmerismo. E também na França tem aquelas pessoas que são dotadas desses fluidos com a carteirinha para entrar no hospital e fazer magnetizar as pessoas. Que aqui nós usamos o passe magnético no centro hospitalar, que tem uma conotação religiosa. Alguns países por aí, como a França, a Itália, também não tem. Então, o resultado, se é dotado de energia, por que não doar? Quando o nosso sangue é bom, por que não doar? Quando a nossa palavra é boa, por que não dividi-la e não disseminar? Agora, Glênio, a produção está nos dizendo que faltam 2 minutos. Já passa rápido, né? Então, Glênio, para finalizar, em 2 minutos, eu gostaria que tu me respondesse o seguinte: fórmulas cabalísticas têm poder? Os espíritos dizem que não. Por quê? Voltando à reza, à vibração, a fórmula cabalística ela
Não tem, não representa. Pode sim significar como um fetiche, como significar para aquele que usa como um meio, como um andaime, como uma escada para seguir até onde. Então eu pego aquele meu objeto e com ele eu dinamizo a minha parte espiritual, a minha parte vibracional. É desta fórmula que os espíritos respondem essa questão a Kardec. Então, de certa maneira, a vibração é tudo. Nós estamos insertos num universo de magnetismo que podemos distribuir à vontade e receber esse magnetismo. O magnetismo tanto para o bem quanto para o mal. Como a cor, não tem cor a água, nós vamos colocar anilina. Certo. E aí ela vai tomar color. Então, aí eu parto do pressuposto que não existe pessoas voltadas inteiramente para o mal. Não existe aquele que foi criado por Deus com ela. Não. Deus não criaria alguém, uns bonzinhos, outros maus. Somos nós nessa corrida e que estamos aí. Então, o voltado ao mal, ou nós encarnados, quando buscamos com o nosso pensamento o mundo espiritual para que eles nos intentem, nos ajudem em alguma coisa, assumimos responsabilidade. Se der tempo, eu vou só dizer. Atendimos numa reunião mediúnica. 15 segundos. Um minuto, um espírito que veio correndo dizendo, só que ele está correndo. Saiu aquele, entrou outro, disse, não, isso, aquilo, eu trabalhei com ele, ele prometeu que iria me ajudar e agora está tirando. Então, cria vinculação até mesmo aqueles que trabalham para o mal. Muito bem. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Mas antes de finalizar, verdadeiramente, o Glênio tem 15 segundos para fazer as suas despedidas. Jarbas, eu agradeço muito a oportunidade de, em nome da doutrina, aqui estar para falar sobre e esclarecer esses apontamentos que aqui fizemos. É como uma muita responsabilidade que nós pesquisamos, andamos para não sair daquilo que Kardec nos ensinou e vem ensinando há 160 anos, e sem a vinculação, porque nem todo espírito é espírita. Desencarnamos daqui, agora é espírita. E aí não criais em todos os espíritos. Verificai antes se ele vem de Deus. Eu agradeço a oportunidade que aqui estarmos para essa tertúlia de conhecimentos. Muito bem. Muito obrigado, Glênio. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigado para o senhor, para a senhora que nos assiste. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.